Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 58, no versículo 12. Isaías 58, versículo 12. Amém? Diz o seguinte: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Amém? Tome o seu lugar, aplauda o Senhor por essa palavra, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido para todo sempre. Hoje nós vamos falar sobre maldições geracionais. Estamos aí na 6ª ministração, Destravando o Futuro. E se você quer destravar o seu futuro, você precisa quebrar na sua vida hoje todas as maldições geracionais. Todas elas precisam ser quebradas. Existem, por isso que eu comentei antes de começar a palavra, eu peguei um gancho naquilo que a pastora falou, né? Dizendo que existem muitas coisas que se falam hoje no Facebook, na internet, em outras coisas mais. E existe um ramo teológico que diz que não existem maldições geracionais. E existem muitas pessoas que acreditam nisso, dizendo que não, na minha vida não há maldição. Não, queridos, existe sim. E muitas pessoas sofrem a consequência dessas maldições geracionais e não entendem por que a vida delas não destravam, por que a vida delas não deslancham, por que a vida delas não sai do lugar. Muitas pessoas não conseguem compreender isso. E eu quero hoje explicar isso para você. Eu quero que você entenda isso muito bem, para que você consiga destravar de uma vez por toda o seu futuro, o futuro que você tanto deseja, no nome de Jesus. Amém? Você vai ficar atento aqui em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, eu quero primeiro começar a te explicar que eu creio que existem maldições geracionais. E por que eu creio? Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 14, no versículo 18. Eu quero introduzir esse assunto de uma maneira que fique bem claro para você. Números 14, 18. Eu quero que fique bem claro na sua mente, antes de eu tocar no assunto de como quebrar essa maldição, amém? Eu quero que fique bem explicado na sua mente, para que você compreenda que muitas das coisas que acontecem na sua vida não é culpa sua, mas culpa das gerações anteriores. Amém, queridos? Aquilo que aconteceu com seus antepassados tem vindo sobre a sua vida hoje sem você ter feito nada. Nada. Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor é tardio em irar-se e grande em misericórdia. Perdoa a iniquidade e a transgressão. Ao culpado não tem por inocente, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Amém? Até a 3ª e a 4ª geração. A maldição, ela visita os filhos até a 3ª e a 4ª geração. A bênção visita os filhos até a 5ª geração. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, as sementes que você planta hoje, os seus filhos colherão. Aquilo que você faz hoje, a geração dos seus filhos, e dos filhos dos seus filhos, e dos filhos dos seus filhos, colherão lá na frente. Em outras palavras, é muito importante que você entenda que você precisa hoje começar a semear as sementes para o seu futuro, porque senão os seus filhos sofrerão consequências lá na frente daquilo que você faz hoje.
Há muitas pessoas que não reparam nisso e não pensam nisso. E estão trocando as suas gerações e impedindo que os seus frutos cresçam e se multipliquem. Existem famílias que estão completamente destruídas, e não por culpa do casal que formou aquela família, mas por culpa das gerações anteriores, que fizeram com que aquela família que foi formada naquele momento já se formasse com uma maldição, já se formasse com um problema anterior a eles. Se eu pregasse isso daqui alguns anos atrás em determinadas igrejas, eles diriam que eu era herege. Porque não, pastor, isso não existe. Essas coisas, não, você está pregando heresia. Eu não estou pregando heresia, está na palavra de Deus. Está aqui, ó. Nós acabamos de ler. Ah, pastor, mas quando eu sou crente, tudo acaba. Sim, quando você entende e quebra essa maldição. Quando os discípulos, as pessoas, elas não entendem que existem maldições geracionais, por causa de um texto, no livro de Mateus, em que Jesus, enquanto estava andando com seus discípulos, um dos seus discípulos perguntou que havia um coxo e falou assim: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Jesus falou, aí o outro discípulo respondeu: o pai, a mãe? Então Jesus falou: nem o pai nem a mãe, mas ele é assim para que se manifeste a glória de Deus. Não é? Foi o que Jesus disse. Mas por que os discípulos perguntaram isso para Jesus? Porque eles conheciam a lei. E eles sabiam que a iniquidade dos pais era visitada nos filhos. Mas Jesus então anulou isso, pastor? Não, Jesus não anulou isso. Jesus só disse que a glória de Deus precisava ser manifesta naquela geração. Ou seja, a glória de Deus precisa ser manifesta na minha geração, na sua geração, na geração dos seus filhos, amém? Ou seja, nós quebramos agora aquilo que foi feito para trás, para começar uma nova raiz, para começar um novo rebento, para começar uma nova geração. Não uma geração amaldiçoada, mas uma geração abençoada pelo Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E quando Deus fala visitar, eu quero te explicar isso aqui muito bem claro. Quando Deus fala visitar a transgressão, a iniquidade dos pais e dos filhos, Ele está falando em punir. Ele está falando em castigar. Ele está falando em passar em revista. Ou seja, a cada geração, Deus passa em revista e verifica: espera aí, a iniquidade do pai está no filho? Não está. Então vai seguir abençoado. Espera aí, a iniquidade do pai está no filho? Está. Então vai receber a punição. Porque nós não recebemos, queridos, a maldição do qual a Bíblia fala, é punição pelos pecados que nós cometemos. Mas existem gerações que sofrem o pecado dos pais e não dos filhos. E eu vou te explicar o que é isso, cada detalhe disso. Porque quando Deus fala de iniquidade, Ele fala de perversidade. Ele fala de depravação. Ele fala de comportamento. Comportamento iníquo é aquele comportamento que só pensa em cometer pecados e maldades. É aquele pensamento o que eles chamam de a lei do Gerson, né? Do sempre se dar bem. Não importa quem, não é isso? Eu quero sempre se dar bem. Não importa a maneira como isso vai acontecer, mas eu quero sempre me dar bem. Não é? E aí, existem alguns pecados que duram gerações e gerações. Sabe quais são eles? Um deles é o orgulho. Começa com o pai orgulhoso, e ele ensina para o filho a ser também, e aquele filho cresce orgulhoso. Ele ensina para o neto agora a ser o quê? E vai passando de geração em geração. Geração em geração. E enquanto ele não conhece Jesus e não decide quebrar aquilo, não tem jeito. Vai continuar atravessando gerações e gerações. Quantas pessoas você conhece que tem um orgulho maior do que qualquer coisa que você já viu? Não é? Pastor, mas orgulho é pecado? Sim. Por quê? Porque o orgulhoso não reconhece Deus.
O orgulho na Bíblia é tratado como pecado de idolatria, porque o orgulhoso ele sempre acha que somente ele pode resolver os seus problemas, que somente ele pode fazer as coisas como tem que ser feitas. Então o orgulho para Deus é pecado. E Deus, sabe o que ele faz? Ele abate o orgulhoso. Bate. O orgulho tem a sua raiz na soberba. Queridos. O orgulho tem a sua raiz na soberba. Todos os orgulhosos são soberbos. Podem ser pobres de maré, mas são orgulhosos toda a vida. Soberbos toda a vida. O que é deles é sempre melhor do que todo mundo. Ele pode ter uma latinha né? Lembra daquela latinha de tomate, né? Ele pode ter uma latinha de tomate como copo, mas para ele é o melhor do que todos os copos de todo mundo. Atende e diz que eu não posso atender, amém? Glória a Deus. Então, o que nós precisamos ficar ligados é que existem pecados sim, que vão atravessando gerações. Um outro pecado que atravessa a geração é a rebeldia. A rebeldia também atravessa gerações. Começa com um pai rebelde, que ensina o filho a ser rebelde, e assim vai. Há um tempo atrás nós estávamos assistindo uma série, e eu achei muito interessante um dos episódios da série, em que o pai teve um filho morto pela polícia. Então ele odiava a polícia, porque a polícia tinha matado o filho. E um dia ele teve a oportunidade de conversar com o assassino do filho. E durante muito tempo ele planejava matar esse homem, porque ele assassinou o filho dele. E aí os dois ficaram presos juntos e tiveram muita oportunidade de conversar. Até que por fim o pai fez uma pergunta para ele: por que você atirou no meu filho? E o policial então teve a oportunidade de explicar: não, eu precisei atirar nele, porque ele apontou a arma para mim e me disse que ele não se dobra para ninguém. Então o pai começou a chorar. E o policial não entendeu nada. Por que você está chorando? Ele disse: porque se o meu filho morreu, a culpa foi minha, porque eu ensinei a ele a não se dobrar a ninguém. Eu ensinei isso para ele. Eu falei para ele que a gente não dobra o joelho para ninguém. Então a culpa não é mais sua, a culpa agora é minha. Ou seja, ele aprendeu assim do pai dele, que ensinou assim para o filho e que custou a vida do próprio filho. A rebeldia não estava somente no filho, mas passou de uma geração para outra geração. E assim, queridos, existem várias outras rebeldias, como mães que passam para as filhas que submissão a homem é errado. Nunca se submeta a ninguém. O que acontece? A mãe tem um casamento desfeito, e a filha vai acontecer o que com a filha? Também vai ter um casamento desfeito. E aí essa filha vai ensinar o que se ela tiver outra filha? A mesma coisa. E se ela tiver um filho? A mesma coisa. E a gente vê hoje, querido, casamentos disfuncionais que fazem com que os filhos também tenham casamentos disfuncionais. Começa lá com a mãe, que teve um casamento completamente disfuncional, e ela passa isso para os filhos. E os filhos também têm casamentos disfuncionais. E assim vai passando de geração em geração. E a gente vê raízes que começaram com uma história antiga e que vai se perpetuando. Por quê? Porque vai se criando fortalezas na mente. E essas fortalezas, elas gritam na mente da pessoa que todas as vezes que ela se compromete com alguém, que aquele comprometimento não vai dar certo. Por quê? Porque a mãe disse que não ia dar. Estão entendendo como é que se manifestam as maldições? Estão entendendo, amém? Estão entendendo como é que se manifestam? São pecados que começaram antes e que vão se perpetuando. Pastor, mas esses pecados também acontecem com crentes? Acontecem também. Quando o crente não tem a visão da verdade, quando ele não conhece aquilo que a Bíblia ensina, ele também continua vivendo aquilo que os pais viveram.
A maldição não é quebrada enquanto ele não conhece. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas enquanto ele não conhece a verdade, ele continua preso a sofismas, ele continua preso a fortalezas que continuam gritando na mente dele, dizendo para ele que aquilo que ele deveria fazer, aleluia, não é o que a Bíblia diz, mas o que a mãe ensinou, o que o pai ensinou, e que era errado. Ensinando orgulho, ensinando rebeldia, ensinando feitiçarias. Pastor, feitiçaria também passa de geração em geração? Passa. Feitiçaria passa de... Por isso que a pessoa, quando ela sai do meio do ramo do movimento da feitiçaria e da bruxaria, ela tem que passar por um período grande de libertação. Por quê? Porque isso fica entranhado. Fica entranhado, querido. Por isso a gente tem que ficar ligado com essas coisas. Comportamentos que são passados de geração em geração. Eu já conheci pais que eram bandidos e que os filhos também se tornaram bandidos. Mães que eram da vida e que as filhas também foram da vida. Por quê? Porque foi passando de geração em geração. Mas hoje Deus está te ensinando para que você possa quebrar toda a maldição de trás da sua vida. E você possa ensinar para aquelas pessoas que você conhece, a elas quebrarem também no nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Então, olha, queridos, pecado de orgulho, rebeldia, idolatria, bruxaria, ocultismo, maçonaria, luxúria, elas abrem portas para que os malignos operem em sua família, em uma família por um período de tempo que atravessa gerações. Elas habilitam, elas abrem portais para que entre na família e atravessem gerações. Por isso são maldições geracionais. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Aleluia. E querido, e pastor, que portas são essas que se abrem? Abrem-se portas para demônios destruidores. E que demônios destruidores são esses? Olha, fracasso. Querido, o pai fracassa e o filho fica com aquela estigma de que em tudo que fizer vai fracassar. É a primeira ação do demônio destruidor, é uma das primeiras, promover o fracasso. E aí o histórico de fracasso faz com que os filhos também vivam aquele mesmo histórico de fracasso, e vai passando. O histórico de pobreza. Pastor, mas pobreza? Eu já ensinei aqui que existem demônios que promovem pobreza. Pobreza não é de Deus. Pastor, pobreza não é de Deus? Não, não é. No Éden, o Adão passava fome no Éden? Não. Eva tinha problema lá para conseguir alimento, não tinha? Também não. E quando eles saíram do Éden, eles continuaram tendo problema? Não, claro que não. Tiveram um pouquinho mais de dificuldade, mas tiveram problemas de alimento? Não. E quando eles saíram do Éden, eles vestiam roupa, não vestiam? Eles tinham problema para vestir roupa? Também não. Então não lhes faltava nada. Quando nos falta alguma coisa, existe sim a atuação do inferno para tentar nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. Existe sim. E os ciclos geracionais de pobreza, eles começam muitas das vezes com o pai, que vai ensinando para o filho o quê? Não adianta estudar, não adianta se esforçar, não adianta fazer nada para crescer, porque o teu pai só chegou até aqui, então você também não vai passar daí. Você está entendendo o que eu estou falando? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque, queridos, eu só fiz faculdade depois que eu me converti. Depois que eu aprendi que Jesus poderia me dar tudo o que eu queria. Quando eu aprendi aquele texto, pedi e dá-se-vos-á, eu falei, o céu é o limite.
eu falei para mim, mas todos que eu comentava, dos meus vizinhos e dos meus parentes, eles diziam: teu pai fez faculdade? Eu dizia: não. Teu avô fez faculdade? Não. Tua mãe fez faculdade? Não. Os pais da sua mãe fez faculdade? Não. Então por que você acha que vai fazer? Era o que eu mais ouvia. Era o que eu mais ouvia. Por quê? Porque quando você está numa maldição geracional, onde o destruidor entrou com pobreza, ele vai sempre colocar um limite para que você não consiga romper. Mas esta manhã Deus está dizendo: você, pelo poder de Deus, pode romper todos os limites que são impostos a você. Amém? Todos eles podem ser rompidos, todos eles podem ser quebrados, todos eles podem ser completamente destruídos pelo poder de Deus. Aleluia! Deus pode fazer isso. Outro ponto interessante que eu quero comentar também: quando o demônio destruidor entra, muitas das vezes ele entra com enfermidades. Pastor, existem enfermidades geracionais? Claro que tem, e os médicos já comprovaram isso, não é verdade? Quantas vezes você vai fazer exame no médico, o médico te pergunta: tem algum diabético na família? Aí você responde, né? Ah, tem. Oh, então toma cuidado, olha aqui, ó, seu índice de glicemia está muito alto. Né? Pode ser que de repente, quem sabe, talvez você possa herdar a sua genética da sua família e receber também essa mesma maldição, essa mesma diabetes. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo? Então, muitas das enfermidades que as pessoas vivem hoje, não é culpa delas, são maldições geracionais. É câncer, diabetes, não é? Loucura, esquizofrenia. Médicos já disseram que a esquizofrenia é genética. Pastor, mas se toda a minha família sofre com isso, eu também vou sofrer? Não, porque Deus hoje vai quebrar esse mal no nome de Jesus. Aleluia! Porque toda maldição geracional trazida pelo demônio destruidor, com enfermidades, podem ser quebradas pelo poder do nome de Jesus. Como Jesus disse para os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? O Senhor não precisa saber quem pecou, o que precisa saber é que a glória de Deus vai se manifestar sobre ele hoje. E assim Deus está falando aqui hoje. Não precisa saber quem foi, aonde começou esse negócio. Você só precisa saber: Deus hoje vai quebrar, vai te tornar abençoado no nome de Jesus. Aleluia! Todo o mal sairá. Então, querido, você está entendendo o que eu estou falando? Muitas enfermidades hoje, elas são passadas de geração em geração. Os seus pais viveram isso, e você hoje acaba sofrendo por causa dos seus pais. Sabe outra coisa que vai passando de geração em geração também, que o demônio destruidor vai colocando? O vício. Quantas pessoas são viciadas hoje e não entendem por que são? Em álcool, em droga, em luxúria e outras coisas mais. Porque o vício não está só em álcool e droga. Existem outros vícios também. Mas aonde começou esse vício? Lá atrás. Lá atrás. Eu me lembro que quando eu bebia, né, quando eu andava pelos bares da vida, eu sempre encontrava pai com filho. Não é assim? Ainda é assim? Porque já tem anos que eu não vou no bar. Mas deve ser assim ainda, né? O pai já leva o filho ali, né? Eu lembro que meu pai, na sua inocência, porque talvez ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Eu me lembro, a primeira vez ele estava bebendo uma bebida branca, e eu não sabia o que era aquilo. Aí eu perguntei: pai, que bebida é essa? Eu tinha mais ou menos 12, 13 anos de idade. Ele dizia: experimenta aí. E eu fui, dei uma golada, e aquilo desceu rasgando a minha garganta. Quase engasguei com aquele negócio. Ele falou: parabéns, você acabou de beber uísque. Eu falei: misericórdia. Né? Mas aí, queridos, eu gostei daquele troço. E comecei a beber. Até que, aos meus 14 anos, eu tomei o meu primeiro porre. Fiquei bêbado de cair.
E assim foi, 14, 15, 16, 17. Aos 16 anos eu trabalhava só para pagar a bebida. E olha que eu recebia muito bem. Eu era metalúrgico. Metalúrgico naquela época tinha bom salário. Não é? Tinha excelentes salários metalúrgicos. E eu era metalúrgico. Então eu tinha um bom salário também. Mesmo garoto. E com o que eu gastava? Muita bebida. Muita. Mas eu dou graças a Deus, porque quando eu conheci Jesus, o Senhor me libertou. Mas entenda que existem alguns pecados geracionais, existem algumas iniquidades geracionais que a igreja já vinha pregando há muito tempo. E por causa disso, quando você se converte, você já consegue se libertar daquele mal. Um deles é o vício. Outro deles é a prostituição, não é? Outro deles é o comportamento obsessivo, ou às vezes até mesmo um comportamento, como é que eu posso dizer, de rebeldia contra as autoridades ou coisas mais. Mas existem outros que a igreja não prega sobre o assunto, e por causa disso você continua mantendo aquela maldição geracional na sua vida, como por exemplo a disfunção relacionada à família. Quantas mulheres hoje não se submetem à autoridade do marido porque aprenderam isso, mas a igreja não prega sobre isso, então por isso não são libertas? Quantas pessoas hoje vivem a pobreza, né? Falta disso, falta daquilo outro, e não entendem que eles são propensos a viver aquilo porque um dia aprenderam dessa forma. Mas como a igreja não prega a prosperidade, não prega a bênção financeira, por causa disso eles não conseguem ser libertos nessa área. E não entendem que isso é uma maldição geracional. Não conseguem compreender isso. Mas hoje o Senhor está abrindo seus olhos para que você consiga entender e comece a romper na sua vida no nome de Jesus. Comece a destravar o seu futuro e comece a viver uma vida melhor, porque eu creio no poder de Deus. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas, queridos, nascidas de pais alcoólatras, elas acabam tendo uma chance muito maior de se tornar alcoólatra. As pessoas, queridos, que nascem com enfermidades, elas podem, pela genética, estarem condenadas a ter aquela mesma enfermidade. Há um tempo atrás eu li na internet que aquela atora famosa, né, que é casada com Brad Pitt, eu esqueci o nome dela, Angelina, né? Eu fiquei sabendo que ela tirou os seios. E por quê? E as pessoas perguntaram, mas por que você tirou os seios? Ela disse, não, porque a minha mãe teve câncer. A minha avó teve câncer de seios. E o meu médico disse que geneticamente eu teria câncer nos seios. Pena que ela não conhece Jesus, porque Jesus já teria curado ela no nome de Jesus. Teria quebrado essa maldição. Aleluia. Mas não, ela preferiu arrancar. Colocou prótese de silicone, substituindo aquilo que havia sido natural na vida dela a vida toda. E quantas pessoas hoje estão sofrendo a mesma coisa? Mas olha o texto que nós lemos em Isaías 58:12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então eu declaro sobre a sua vida que a partir de hoje você será reparador de brechas, que a partir de hoje você será restaurador de veredas, que a partir de hoje o seu país será habitável, a sua vida será melhor pelo poder do nome de Jesus. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida, porque eu creio que Deus fará mudanças extraordinárias na sua vida, amém? Aleluia. Mas pastor, como é que eu quebro as maldições geracionais na minha vida e a partir daqui? Então, primeiro, você precisa edificar as ruínas antigas. Segundo, você precisa levantar novos fundamentos. Você precisa fazer isso. Pastor, mas isso vai acontecer rapidamente? Eu vou conseguir quebrar isso rapidamente? Aí eu preciso te explicar uma coisa que é muito importante. E o que é, pastor? Que demônios familiares são demônios persistentes. E que para que você consiga realmente viver a libertação desse mal, vai levar tempo. Nem sempre acontece imediatamente. Há muitas pessoas que condenam a teologia da prosperidade, porque realmente a teologia da prosperidade, quando era pregada, ela era pregada da seguinte maneira, dizia o seguinte, que a partir de hoje, né, eu vou orar por você e amanhã você já vai prosperar. A tua vida, você vai ficar rico.
amanhã. E não acontece dessa forma. Porque o destruidor, quando ele entra nas finanças, ele leva tempo para sair. Leva tempo. Principalmente quando você tem um histórico de vida endividada. Você já leva esse histórico da sua família. Os seus pais eram endividados, te ensinaram a ficar endividados. E você está ensinando seus filhos a ficarem endividados. Esse demônio só vai sair da sua geração quando você começar a tomar um posicionamento e começar a organizar as suas finanças. Pastor, organizar as finanças é rápido? Não, demora tempo. E às vezes leva bastante tempo. Leva meses, até anos para que isso aconteça. Ou seja, aquele demônio que estava na sua família há gerações, para que ele saia, ele demora algum tempo para sair. Você precisa ser persistente. E um exemplo que eu quero citar hoje, para que você aprenda como fazer isso, é na vida de Neemias. Amém? Neemias nos ensina a ser um restaurador, um reparador de brechas. Neemias nos ensina a ser aquele que estabelece uma nova vereda. Eu quero te ensinar a primeira lição para que você comece a quebrar as maldições geracionais na sua vida. Recupere as suas ruínas através de decretos. Você está entendendo o que eu estou falando? Então deixa eu repetir para você. Recupere as suas ruínas através de decretos. Entenda o que eu estou te falando. Quando Neemias saiu lá do palácio e voltou para Jerusalém para começar a reconstruir os muros, ele precisou de decretos do rei. Decretos do rei. Primeira coisa que aconteceu na vida dele é que os decretos abriram os portais. Como assim, pastor? Enquanto ele estava passando pelas patrulhas, as patrulhas perguntavam: de onde vem? Para onde vai? Neemias dizia: eu estou saindo do palácio do rei e estou indo para Jerusalém. Então aqueles soldados falavam: não, você não pode passar. Ele então apresentava o quê? O decreto do rei, autorizando que ele passasse aquele portal e chegasse até onde ele queria. Então deixa eu te explicar uma coisa. Os decretos do rei Jesus, declarados nos nossos lábios, começam a abrir portais espirituais para que você viva o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E como é que eu ouço a palavra de Deus, pastor? Declarando ela. Declarando ela. Quando você começa a declarar, um portal se abre sobre a sua vida. Como assim, pastor? Você está enfermo. Como é que eu recebo cura? Primeiro, através da oração. E segundo, através de decretos. Eu decreto sobre a minha vida que eu estou curado. Eu decreto sobre a minha vida que eu recebi a bênção do Senhor. Eu decreto sobre a minha vida porque a palavra de Deus diz que eu recebi a bênção, então eu sou abençoado. Entenda, queridos, que não é decretar aquilo que você acha, mas decretar aquilo que a palavra de Deus diz. Porque quando você começa a decretar aquilo que a palavra de Deus diz, isso produz fé no seu coração. E quando ela produz fé no tamanho que necessário que seja, você recebe então a bênção de Deus sobre a sua vida. Isso me faz lembrar quando eu era garoto, né? Nós fizemos provas para várias coisas, e uma delas foi a prova militar, e um dos meus amigos falaram que não aguentava correr. E ele me disse que enquanto estava correndo, né, o fôlego já tinha acabado, e era um teste, ele precisava chegar na frente, porque tinha vários outros candidatos atrás dele, então ele precisava ir num bom tempo, e ele já não aguentava mais. Ele começou a declarar: pelo poder de Deus eu vou romper em fé. Pelo poder de Deus eu vou romper em fé. E ele começou a declarar aquilo enquanto estava correndo. Ele disse que encontrou fôlego aonde não tinha para poder avançar naquela linha de chegada. E conseguiu então a vaga no exército e se tornou sargento do exército. Ah, pastor, mas isso aí não quer dizer muita coisa. Então deixa eu te falar. O meu sogro, há um pouco tempo atrás, desmaiou lá no quintal de casa. Do nada. O pessoal ficou desesperado, levou ele para o hospital, aquele negócio todo. Ele chegou no hospital e os médicos diagnosticaram que ele tinha acabado de ter um AVC. E para a glória de Deus, foi um AVC isquêmico. Não deixou sequelas. Mas à medida que ele foi fazendo exames, o primeiro exame que deu para ele, disse que a carótida dele estava 80% obstruída. E aí a família toda ficou desesperada. Não, peraí.
80% obstruída. E a gente perguntou para o médico, existe um remédio para poder usar, para poder aliviar? E o médico falou assim, o único remédio que pode ser usado é a operação. E deixa eu te falar, com 80% de veia obstruída, com a operação ele vai morrer. Foi o que o médico disse para a gente. A gente contou isso pro meu sogro. Meu sogro falou assim, eu vou morrer coisa nenhuma. E todo mundo ficou assim. E eu perguntei, mas aí, depois que a família saiu, porque a família fica toda constrangida, né? Aquele negócio todo, no cantinho, chamei o meu sogro no canto e falei, seu Paulo, o senhor tem ideia do que o senhor tá passando? Ele falou, tenho sim, meu filho. Então, você está com 80% da carótida obstruída. Se o senhor não fizer a operação, você vai morrer. Mas se eu fizer a operação também, você vai morrer. Ele falou, eu vou morrer coisa nenhuma. Jesus já me curou. E aí, eu fiquei assustado com a fé dele. Imagine a família. Eu estou curado. E todas as vezes eu acompanhei ele em alguns exames. E era interessante que quando eu levava ele no hospital, ele não tinha aparência de quem estava doente. Então ele aproveitava e ficava evangelizando. Todas as pessoas que estavam ali sentadas, começava a orar pelas pessoas, começava a falar de Jesus para elas. E eu falava, meu Deus, seu Paulo nem parece que está doente. E eu falava, seu Paulo, o senhor está doente, o senhor tem que ficar sentado. Ele, eu sentado? Eu já estou curado. Jesus me curou. Jesus me curou. E todas as vezes que perguntávamos para ele, declarava a mesma coisa. Eu estou curado. Jesus me curou. Passou-se o tempo, queridos. A gente conseguiu um médico lá que queria fazer a cirurgia. Falou, não, eu faço a cirurgia dele. Então, só que vocês têm que fazer o pré-operatório. E nós vamos fazer o pré-operatório. E no pré-operatório eu precisava fazer mais um exame para poder saber como que estava a carótida. E sabe como é que estava a carótida dele? 25% obstruída. A doutora pegou o exame anterior, comparou com o exame atual e disse, essa máquina está com problema. O senhor espera ali fora por 1 hora e nós vamos repetir o exame. Ela repetiu o exame. E sabe quanto que deu? 25%, igual ao anterior. Ela disse, a máquina não está com problema. Eu nunca vi isso na minha vida, mas o senhor está curado. Mas por que ele foi curado? Repita comigo, porque ele decretou a bênção do Senhor sobre a própria vida. Entenda, os decretos do Senhor estão na palavra. Se você começar a decretar a palavra, você vai viver a bênção do Senhor sobre a sua vida, porque os decretos de Deus abrem portais espirituais sobre a sua vida. Então eu profetizo que essa manhã, portais espirituais do Senhor virão sobre você, e você vai viver a bênção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Começa a decretar que os portais vão se abrir. Os decretos do Senhor não só abrem portais, mas eles também atraem provisão. Quando você começa a decretar, os portais se abrem, mas também junto com os portais vem a provisão de Deus sobre a sua vida. Deus começa a prover, Deus começa a viver, a trazer milagres, Deus começa a trazer bênção, aleluia, e o Senhor vai começar a trazer bênção sobre a sua vida no nome de Jesus. Eu creio. Aleluia, eu creio no nome de Jesus. Segunda coisa que você precisa fazer para que você consiga realmente quebrar toda a maldição geracional sobre você e sobre a sua geração é estabelecer fundamentos através da educação nas leis. Pastor, o que é isso? Neemias, enquanto edificava o templo, Esdras estava preparando um treinamento sobrenatural da parte de Deus. E lá no capítulo 8 de Neemias, você vai ver que Esdras, então pegou todo aquele treinamento que ele recebeu, aquela bênção que ele recebeu de Deus, e transformou num treinamento de 7 dias, por 6 horas seguidas. Hoje tem muitas pessoas que quando começa a ouvir uma palavra, a palavra passa de 25 minutos, ela começa a se coçar. Ai meu Deus, né? Essa palavra não acaba não. Não é? Misericórdia, pastor hoje está animado, está falando demais. Não é assim? Não é? Aí começa a se coçar. Oh Jesus. Esdras pregou por 6 horas, por 7 dias.
E sabe o que aconteceu? O povo ficava lá e eles foram avivados com um novo fundamento que foi ensinado. Queridos, fundamento está relacionado à bênção da palavra de Deus sendo ministrada aos nossos corações. Por que, pastor, que nós precisamos estabelecer um novo fundamento? Porque a palavra de Deus diz em Romanos 12 que, aleluia, nós não podemos nós não podemos aceitar o que o mundo diz, mas devemos transformar-nos através da renovação do nosso entendimento. Não é isso que a palavra diz? É algo parecido com isso, acho que no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Eu estou tentando lembrar exatamente como que é o texto, mas eu não estou conseguindo lembrar. Então você fica com essa lembrança. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entenda, quando ele fala de conformidade com o mundo, ele está falando sobre você aceitar o mundo como ele é. E como que o mundo é hoje? O mundo hoje é rebelde. O mundo hoje não aceita as leis. O mundo hoje aceita, a sodomia como se fosse algo natural. Mas para que possamos realmente viver a bênção do Senhor, nós precisamos transformar o nosso entendimento. Precisamos mudar a mente. Precisamos sofrer uma metanoia de Deus. Precisamos estabelecer um novo fundamento. Jesus falou muito sobre novos fundamentos enquanto ele ministrava o Evangelho. E é interessante, queridos, porque ele sempre falava sobre estabelecer um novo fundamento, mas para que isso acontecesse era necessário a gente abrir mão do velho. Por isso que Paulo fala sobre não se conformar com o mundo. Nós precisamos criar um sentimento de não aceitação. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, eu não aceito que o mundo seja dessa forma. Então eu quero que a minha mente seja transformada para que eu possa transformar o mundo. E aí quando a gente tem esse sentimento de querer transformar as coisas à nossa volta, a gente abre o nosso coração, o nosso entendimento para receber aquilo que Deus tem para nós. Quando Jesus falou isso para os judeus, ele disse da seguinte forma: não se põe vinho novo em odre velho, e não se põe remendo novo em roupa velha, porque o odre se quebra e a roupa se rasga. Não é isso? Jesus deixou claro sobre isso. Então, o que ele queria dizer é que nós precisamos então criar um não conformismo. Nós precisamos então dizer: eu não aceito mais esse ensinamento que o mundo quer transferir para mim. Eu não aceito mais essa questão de que o homossexualismo é normal, porque a Bíblia condena. Ah, pastor, o senhor é contra os homossexuais? De maneira nenhuma. Nunca fui contra. Inclusive eu tenho colegas que são homossexuais, mas eles sabem do meu posicionamento. E eles me respeitam. Eles me respeitam. E eu converso com eles como, se é um homem, eu converso com eles como um homem. Ah, mas não, você é fulano de tal. Você é homem. A sua identidade diz o quê? Fulano, então você é fulano, você não é fulaninha. Quando é a mulher, não, eu sou o fulano. Não, você não é fulano, você é fulana. Né? Nós podemos até conversar, nós podemos até ser amigos, eu respeito você. Mas Deus não te fez homem sendo mulher. Deus não te fez mulher sendo homem. Mas o que nós mais vemos hoje, você liga a televisão, é homem beijando homem. O pastor Lucinho ontem até divulgou nas redes sociais uma nova série da Netflix, mostrando duas crianças. E o que eles querem fazer? Eles querem provocar o homossexualismo. Pastor, Deus ama os homossexuais, Deus quer salvar? Claro que sim. Ah, mas eles nasceram assim. Ninguém nasce assim. Ninguém nasce assim. Isso é um vício.
E se é um vício, pode ser curado pelo Senhor, amém? Pode ser curado. Mas como é que vai ser curado? Transformando o entendimento. Transformando o entendimento. Uma vez nós ganhamos um garoto para Jesus. Ele trabalhava lá no tráfico de drogas. Ele era segurança lá, aquela coisa toda. E ele se sentiu o máximo, né? Ele mesmo diz, um dia eu vou trazer ele aqui, em nome de Jesus, para ele ministrar a palavra aqui conosco. E aí, ele mesmo diz que ele se sentiu o máximo, ele se sentiu o Rambo. Ele falava isso. Até o dia em que ele foi pular um telhado e caiu do telhado. Ele caiu aonde? Na cozinha de um diácono da casa de Deus. O diácono então pegou ele, tratou das feridas e disse, perguntou para ele, isso é vida que você quer? Jesus tem uma nova vida para você. E ali ele aceitou a Jesus. Mas pastor, e aí? E aí que ele teve que lidar com o vício dele. Ele era viciado em drogas. Teve recaídas, pastor? Teve. Ele foi liberto no estalo? Não. Teve que lutar? Teve. Ele teve que mudar os fundamentos dele. Teve que ir transformando os fundamentos dele. Ou seja, aquilo que ele acreditava, ele não podia mais acreditar mais. Ele não podia mais acreditar da mesma maneira. Por quê? Porque os meninos que são envolvidos com isso, eles têm uma mentalidade completamente diferente da nossa. Eu me lembro de um outro menino que nós conseguimos tirar também do movimento. E ele estava lá na igreja conosco, estava uma bênção conosco, estava maravilhoso. E Deus, né, nós vimos que Deus transformou a vida dele. Mas ele ainda tinha fundamentos da vida anterior. E aí eu fui deslocado daquela igreja, fui para outra igreja e perdi contato com aquele rapaz. E alguns anos depois eu encontrei perto da minha casa, eu fiquei muito feliz de encontrá-lo. Então o primeiro sentimento que a gente tem quando encontra alguém depois de muito tempo é abraçar, né? E quando eu fui abraçar, ele não deixou abraçar. Ele, peraí irmão, peraí. Eu, peraí, por quê? O que tá vendo? Ele, não, é que eu tô aqui, tô aqui, tem arma aqui, tem não sei o que. Eu falei, tu não é crente, rapaz? A arma de crente é a Bíblia. Oxe. Ele, qual é, irmão? Não. Agora eu voltei de novo. Agora eu sou o cara. Eu falei, tu é o cara de pau, né? Tu é o cara de pau. Depois de tudo que Jesus fez na sua vida, tu vai largar Jesus para voltar para a vida de anterior? A Bíblia diz que você é igual ao cão que volta ao vômito. Aí ele falou, você não tem medo de mim não, irmão? Eu falei, eu tenho medo de Jesus. Né? Aí ele, só você mesmo, irmão. Aí deu um sorriso, né? Só você mesmo, irmão. Eu falei, querido, só eu mesmo. Mas por que você fez isso? Ele disse que ele estava trabalhando, estava uma bênção, estava dividindo apartamento com o rapaz, e um dia ele estava com preguiça de passar no banco, deu o cartão dele para o rapaz trazer um dinheiro para ele. O rapaz limpou a conta dele. Aí ele falou, irmão, sabe como é que é, né? Eu cresci, olha o que ele me disse. Eu cresci e aprendi que alguém que dá a volta tem que morrer. E como assim alguém que dá a volta tem que morrer? Você sabe o que aconteceu. E eu li nas entrelinhas, não é? E ali nós nos despedimos e eu nunca mais o vi. Fiquei triste. Por quê? Porque os fundamentos dele ainda eram os fundamentos errados. Entenda, queridos, que você precisa hoje negar-se a si mesmo. Quando Jesus fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, ele está falando de você negar todas as suas raízes, negar todo aquele conhecimento que você trouxe e que não vão te ajudar mais. Ah, pastor, então quer dizer que a partir de hoje eu tenho que brigar com a minha família toda? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve negar aquele ensinamento que é contrário à palavra de Deus. Aquele ensinamento que ao invés de te levar para perto de Deus, te afasta. Por quê? Porque esses ensinamentos não vão te levar para o céu. Pelo contrário, eles vão travar a sua vida.
E se você não vigiar, vão te levar para o inferno. Os fundamentos precisam ser mudados. E foi isso que Esdras fez. Ele pegou todos aqueles judeus que eram repatriados, né? Judeus que vieram de outras nações, judeus que foram escravos na Babilônia, que foram escravos em outros países e que não entendiam mais a palavra de Deus como antes, entendiam a palavra de Deus de acordo com o que eles achavam. Esdras então pegou todos eles, colocou no lugar e fez um alinhamento, dizendo para eles: esse é um novo fundamento que eu estabeleço sobre a vida de vocês. Então, se você quer viver uma vida abençoada, está na hora de negar a sua raiz. Está na hora de negar a si mesmo e começar a estabelecer um novo fundamento em Jesus, o fundamento da graça, o fundamento do poder de Deus, um fundamento de milagres. Amém? Quando está pronto para viver milagres na sua vida, então estabeleça um fundamento de milagres na sua vida. Comece hoje a mudar o seu pensamento. Comece hoje a transformar o seu pensamento. Por quê, pastor? Porque às vezes você cresceu numa família em que ela pregou sobre a sua vida a incredulidade. E você não consegue acreditar nos milagres de Deus. Não consegue acreditar que Deus pode transformar a sua vida, a sua família, os seus filhos, que Deus pode te curar. Mas essa manhã Deus está falando para você: quebra hoje todo esse fundamento errado e estabeleça um novo fundamento para começar a viver milagres. Amém? Então, primeiro, você precisa começar a recuperar as ruínas através dos decretos de Deus. Segundo, você precisa estabelecer os novos fundamentos para viver uma nova vida. E por último, queridos, você deve fazer tudo isso debaixo de jejum e oração. Aleluia. Tem que fazer debaixo de jejum e oração. Porque o jejum, ele afrouxa a perversidade. O jejum quebra a perversidade do nosso coração. Quando você jejua, querido, você começa a se tornar uma pessoa boa, porque a perversidade começa a ser quebrada. Você começa a perceber o mundo de outra forma quando você jejua para Deus. E não importa qual é o jejum, se é o jejum longo, se é o jejum curto, mas é jejum. Pastor, eu não consigo jejuar até meio-dia, jejua até as 10 da manhã. Daqui a pouco você vai conseguir jejuar até meio-dia. Ah, pastor, jejuar até meio-dia para mim é fácil, então jejua até as 18. Ah, jejuar até as 18, agora já está molinho, então jejua 24 horas. Ué? Vai de um almoço ao outro, né? Almoça hoje, só deixa para almoçar amanhã. Mas jejue. Começa a quebrar essas maldições através do jejum e da oração. Porque Jesus deixou claro que existem demônios que só podem ser expulsos com jejum e oração. Um deles são os demônios geracionais. Por quê? Porque está na família há muitos anos. A sua mentalidade muitas das vezes está completamente impregnada daqueles ensinamentos, daquelas fortalezas. Não consegue quebrar ela assim, de uma hora para outra. Você precisa ir jejuando. O jejum, ele liberta o oprimido. O jejum, ele ajuda a reconstruir lugares devastados. O jejum te liberta de todos os teus inimigos. Quando jejuamos para Deus, Deus estabelece, aleluia, a vitória sobre tudo aquilo que nós estamos enfrentando. 2 Crônicas, no capítulo 20, nos fala que Josafá entrou numa guerra que não era dele. Josafá entrou na guerra de Acabe. E os inimigos de Acabe se tornaram inimigos de Josafá. Só que Josafá era homem de Deus, amém? Quando os inimigos de Acabe vieram contra Josafá, Josafá então, ao invés de sair na peleja contra os inimigos, ele dobrou os joelhos e tirou 3 dias de jejum e oração. Ele jejuou, a família dele, todos os seus súditos e até os animais jejuaram por 3 dias, sem pão e sem água. Eles diziam: vamos jejuar e nos quebrantar aos pés do Senhor, para que o milagre de Deus venha sobre nós e Ele nos livre dos nossos inimigos. E sabe qual foi a palavra de Deus para Josafá?
nesta peleja não tereis de pelejar, porque a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Quando nós jejuamos, queridos, Deus toma a briga para Ele. Aleluia. Quando nós nos posicionamos em jejum, em quebrantamento, em oração, o Senhor então, Ele pega aquela briga que você está enfrentando e toma como se fosse dele e diz: agora, querida, a briga não é mais sua não, agora a briga é minha. Aleluia. Neemias, quando saiu lá do palácio, ele jejuou e orou antes de pedir alguma coisa ao rei, porque ele sabia que precisava quebrar muitas tradições para que ele conseguisse voltar para Jerusalém e reconstruir o muro. Então ele jejuou e ele orou, e hoje Jesus está dizendo para mim e para você: jejue e ore até quebrar essa maldição. É uma maldição de enfermidade. Ah, os meus pais eram diabéticos, eu também já estou quase diabético. Querido, jejue e ore, porque Jesus vai te curar. Ah, minha família toda sempre viveu uma pobreza extrema, eles sempre passaram necessidade. Querido, você não vai passar, você vai jejuar, você vai orar, e Deus vai abrir portas onde não tem, para abençoar a sua vida. Ah, todos da minha família eram viciados. Você não vai sofrer com vício, porque você vai jejuar, você vai orar, e Deus vai te libertar pelo poder do nome de Jesus. Eu creio no poder de Deus, e eu creio no sobrenatural do Senhor, e eu sei o quanto Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E Deus hoje está dizendo tudo isso porque Ele tem prazer em te abençoar, e todas as maldições serão quebradas. Todas elas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Vem cá, Ana, aqui. Glória a Deus. Muitos pedidos de oração essa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Muitos pedidos de oração. Deus hoje vai repreender todo esse mal em nome de Jesus. Mas antes, você que está assistindo aí também, né? Toma um posicionamento com Deus agora e coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no coração aí e repete comigo: em nome de Jesus, eu me liberto de todo mal herdado, incluindo doenças, enfermidades, atitudes, padrões de pensamento, bruxaria, rebeldia, pobreza, estilo de vida indigno e agressividade. Aleluia. Eu rompo toda a maldição geracional de orgulho, de morte, de destruição, em nome de Jesus. Eu rompo toda a maldição lançada e toda a palavra negativa que falei em minha vida, em nome de Jesus. Eu rompo toda a maldição lançada sobre mim e toda a palavra negativa que me foi lançada, em nome de Jesus. Eu amarro todo espírito familiar e espírito guia dos meus ancestrais que tente operar em minha vida, em nome de Jesus. Eu renuncio toda a falsa crença e toda a falsa filosofia herdada de meus ancestrais, em nome de Jesus. E toda a maldição lançada sobre as minhas finanças pelos ancestrais que roubaram e adquiriram dinheiro legal, em nome de Jesus. Então receba sobre a sua vida e comece a orar agora, queridos. Deus já começou a mostrar para você aquilo que precisa ser quebrado. Então começa a decretar, querido, em nome de Jesus.
aleluia, que vai ser quebrado sobre a sua vida. Tome um posicionamento hoje, em nome de Jesus, aleluia, porque hoje o Senhor já está rompendo com todo o mal, está rompendo com toda a enfermidade, está rompendo com toda a assolação, está rompendo com todo o mal. Declare isso na sua vida no nome de Jesus. Declare isso na sua vida no nome de Jesus, que você não vai viver aquilo que os seus antepassados viveram, mas você vai viver a bênção do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, glória a Deus. Eu creio no poder de Deus, eu creio no poder de Deus, aleluia, amém, glória a Deus. Agora estende suas mãos para cá, nós vamos orar aqui por essas vidas. Pai, toma a Vilma nas suas mãos, Senhor. Te peço que abençoe, ó Pai amado, a sua saúde. Que ela esteja abençoada, Senhor amado, por Ti, com um alívio, Senhor, e com a cura nessa dor de dente, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que não só cura dor de dente, mas o Senhor também dá dentes novos. Então, em nome de Jesus, te peço que abençoe, Senhor amada Vilma, e que abençoe, Senhor amada Simone também, Senhor, que também está passando por essa mesma enfermidade. Que em nome de Jesus ela seja abençoada, que elas sejam abençoadas esta manhã e recebam a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Toma a Lohane, toma nas suas mãos, Senhor, que estão com dores de cabeça, em nome de Jesus. Se for dor de cabeça crônica, dor de cabeça comum, mas que ela seja repreendida agora no nome de Jesus, e eles sintam alívio em nome de Jesus. Que saia agora toda dor de cabeça. Toma a Lena nas tuas mãos, Senhor amado, que está com suspeita de Covid, em nome de Jesus, que toda Covid seja repreendida e ela seja curada, Pai, em nome de Jesus. Derrama teu poder, derrama a tua bênção, Pai. Ó Deus, abençoe a Úrsula também, que está, Deus amado, com a saúde prejudicada. Deus, eu não sei qual é a enfermidade que ela está enfrentando, mas o Senhor é o Deus que cura toda a enfermidade. Por isso, em nome de Jesus, traz cura sobre a Úrsula, Senhor. Ó Deus, toma o Breno, toma o Alan nas tuas mãos, Senhor. Traz libertação sobre eles, ó Pai, esta manhã, e que eles sejam, Senhor amado, libertos de todo o mal, Pai, em nome de Jesus. Se for vício, Senhor amado, e se for qualquer outra coisa, que eles sejam, Senhor amado, libertos, que eles recebam a visitação do poder do Espírito Santo e recebam a libertação onde eles estiverem, Senhor. Toma também a Rose, o Ney, a Laís, ó Deus, que estão com Covid, Senhor. Pai, ó Deus, toma ele nas tuas mãos e repreende este mal, Pai, em nome de Jesus. Que eles sejam curados da Covid e que possam dar testemunho do teu milagre, em nome de Jesus, amém. Você crê no Deus que cura a Covid? Eu também creio. Então essas pessoas serão curadas pelo poder do nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, aleluia. Fala aí. Glória, olha, mais um casamento sendo abençoado, 22 anos de casado, olha que bênção. Semana passada nós oramos pelo Márcio e a Bia, né? E agora estamos orando por 22 anos, olha que querido, estende suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, esse casamento, Senhor. 22 anos, ó Pai, que estão juntos, 22 anos, ó Pai amado, que estão, ó Deus, superando os desafios e construindo, Senhor amado, o seu lar debaixo da tua graça. Deus, que eles venham ter um lar de paz, ó Deus, que eles venham ter um lar de bênção, Pai amado, sempre regado pelo teu poder, Senhor. E em nome de Jesus, que eles tenham, Senhor amado, seus fundamentos, ó Deus, restabelecidos e restaurados na tua presença, e sejam abençoados por ti todos os dias, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém, glória a Deus. 22 anos de casado. Temos também 2 visitantes ali, sejam bem-vindos, amém, queridos. Conheci eles ontem lá no salão, né? Glória a Deus. Eu não lembro o nome de vocês, desculpa. Oi? Paulo e Marcos. Deus abençoe vocês, amém? Glória a Deus. Profetas do Senhor. Glória a Deus, queridos. Amém. Então, queridos, que essa manhã o Senhor possa te abençoar, possa derramar sobre a sua vida mais e mais bênçãos. E semana que vem nós estaremos aqui destravando mais uma área da sua vida, em nome de Jesus. Vocês têm gostado dessa série, amém? Tem sido abençoada, né? Que Deus continue destravando nas nossas vidas todo o mal, para que possamos viver uma vida feliz, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã na tua presença. Eu lhe dou graças, ó Deus, pela palavra revelada e pelo poder, ó Deus, manifestado aqui neste lugar. Te peço que nos abençoe, que derrame o teu sobrenatural, Senhor,
E que, ó Deus amado, os teus milagres se manifestem poderosamente na vida de cada um, Senhor. E que toda maldição seja quebrada, que todos, Deus, possamos viver, ó Deus amado, livres, libertos, ó Deus, de todo mal, para que possamos construir um novo futuro, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, olha, os irmãos do Projeto Luz, permaneça aqui rapidinho, tá? 5 minutinhos, eu preciso conversar com vocês rapidinho, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada coração que aguarda a vinda gloriosa do Senhor Jesus, hoje para todos sempre, que todos digam. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.